Em rodada de clássicos, Palmeiras e Flamengo se isolam na liderança do Brasileirão Série A. Esse é mais um RC Esportes aqui na apresentação do Arthur Marinho. A gente vai conversar um pouco hoje, analisar a última rodada do Brasileirão. Rodada diferente, né, no meio de semana, por causa da questão do calendário, né, de modificação ali para ocupar a Libertadores, Copa do Brasil, tudo. Mas a gente vai analisar os últimos jogos. Então vamos aqui, né, para a última rodada, aí, os resultados que acabaram ontem à noite. A gente está aqui informando para vocês, analisando também. O primeiro jogo, né, que foi na quarta-feira, às 7 horas, Palmeiras e Bragantino, né? O Bragantino abriu o placar por 1-0 no pênalti, ali no lance que foi conferido pelo VAR. Depois o Palmeiras virou, empatou, aliás, com o Bruno Fux, depois virou, gols do Vitor Roque, do Flaco Lopes também, que jogou o jogo da Argentina, pegou um jatinho e veio, conseguiu fazer um gol ainda. E também Felipe Anderson, né, marcando, e venceu, né, com facilidade ali o Palmeiras, aliás, por 5-1. Agora falar do jogo do Flamengo, né, que eu quero falar também. 3-0 em cima do Botafogo, resultado importantíssimo aí. E o Botafogo que é freguês do Flamengo jogando em casa, né? 10 jogos, 9 vitórias do Flamengo aí, esse retrospecto lá no Engenhão, né? Um detalhe interessante é que o Flamengo teve essa semana toda para treinar, né, sem nenhum jogador convocado. Então, se esperava, sim, essa vitória do Flamengo em cima do Botafogo, mesmo o Botafogo tendo alguns bons jogadores, né, mas não demonstrou o que fez na temporada passada, né, pela venda de jogadores, tudo, ele não conseguiu se recuperar. E também seu técnico, né, que é o filho do técnico da seleção, também não mostrou ainda para que veio. O Mirassol conseguiu vencer por 3-1 o Internacional. Não tem como ganhar em casa, hein, do Mirassol. O Mirassol é um adversário dificílimo, está lá quarto colocado, indiretamente para a Libertadores. O Sport empatou por 1-1 contra o Ceará. E se a gente for analisar a colocação, né, foi um resultado ruim para o Ceará, porque vem como favorito, pegar o último colocado, mesmo fora de casa. Claro que é um clássico nordestino, mas o Sport está conseguindo tirar alguns pontos, né, de alguns times. E eu fico assim, me imaginando, né, na cabeça dos jogadores do Sport. Porque é uma situação muito difícil. Eu acho que não tem como mais conseguir reagir, mas alguns deles podem permanecer na Série A, jogando por outros clubes no ano que vem. Eu acho que tem alguns jogadores interessantes, né? O Derek, outros jogadores ali na zaga também do Sport, né? Que podem sim serem aproveitados, né? Então, talvez eles permaneçam, né? Alguns, talvez o Lucas Lima ser contratado por outro clube, mas vamos ver, né? E no ano que vem, provavelmente temos aí, né? O Náutico subiu para a Série B, o Sport está quase rebaixado praticamente. Vamos ter o clássico aí, Sport e Náutico, Náutico e Sport na Série B do Brasileirão. Também tivemos Santos e Corinthians, outro clássico, né? Rodada de clássicos. E o Santos venceu por 3-1, né? Com um golaço, né? Golaços, aliás, no jogo. E o Neymar, né, ficou animado lá na arquibancada. Me parece que o time está jogando melhor, né, sem ele. Mas o Santos conseguiu essa vitória importantíssima porque está brigando lá contra a zona de rebaixamento e tá correndo perigo, né? Não está fazendo um bom campeonato, né? Ficou um tempo na zona, saiu. E vamos ver o que vai acontecer, né? E em relação ao Corinthians, muita reclamação em relação ao Memphis, né? Que voltou aí já da seleção, não jogou esse último jogo, estava lá sentado, lá sorrindo no banco. E o pessoal da torcida do Corinthians está pegando no pé do Memphis Depay. Atlético Mineiro e Cruzeiro, 1-1. O Atlético esse ano está se dando mal contra o Cruzeiro, mas esse jogo foi bem polêmico, né? Teve a expulsão lá do Caio Jorge, que fez esse sinal aqui, né? Sinal do roubo, né? Ali, de alguns lances polêmicos que ele não concordou, mas se for liberar, né? Todo mundo a fazer esse tipo de sinal, infelizmente não tem jogo de futebol, né? E aí, realmente, para minha opinião, tem que expulsar mesmo o jogador que faz esse tipo de gesto para ter uma certa ordem dentro do jogo. 1-1, né? O resultado não foi bom para nenhum dos times e o Cruzeiro deixou o Flamengo e o Palmeiras ampliar a diferença ali para o terceiro colocado. Fortaleza e Vasco. 2-0 para o Vasco. Fortaleza, infelizmente, na minha opinião, não consegue reagir mais nesse campeonato, perdendo jogos em casa. E tivemos aí uma... A gente vai falar um pouco da classificação, daqui a pouco eu faço esse comentário, mas tivemos outro jogo também ontem.
Grêmio 2, São Paulo 0. São Paulo muito mal, oscilando muito, e o Grêmio conseguindo se recuperar. Fluminense 1, Juventude 0, né? Em casa, o Fluminense a tendência é vencer, mas também não está muito bem, né? Mudança de técnico, tudo, e o Fluminense conseguiu vencer. E o clássico, né? Vitória e Bahia, jogo emocionante, 2-1 para o Vitória, que eu acho que é o único time que pode reagir, né, nesse momento, que está na zona do rebaixamento. E destacar também a atuação do zagueiro Camutanga, né, um jogo muito sólido, e para uma jogada que eu acho que ele foi o salvador ali do Bahia, aliás, do Vitória, né? Porque teve um lance que o atacante do Vitória finalizou, né, a bola ia entrando, e o Camutanga conseguiu fazer o corte, ele tirou, né, o goleiro já estava vencido, e o resultado ficou 2-1 para o Vitória, né? Um jogo clássico ali, emocionante, né? Imagina só, hein, a rivalidade que está na cidade lá. Porque o Bahia, né, foi vendido para o Grupo City, teoricamente não um time mais atua no Brasil, é brasileiro, mas não tem um dono brasileiro. E o Vitória, que teoricamente é um time de recursos menor, né, e conseguiu vencer o seu rival, o Bahia. Vamos ver um pouco aqui também das colocações, né, classificação do Brasileirão Série A. Vamos falar um pouco logo da classificação de baixo, né, ali da zona de rebaixamento. A gente vai dar uma olhadinha aqui juntos. O Sport, né, e Juventude e Fortaleza, para mim, na minha opinião, estão já rebaixados, infelizmente. E a decepção maior é do Fortaleza, porque eu esperava Fortaleza estar na colocação que o Mirassol está, né, quarto colocado, quinto e sexto ali brigando para a Libertadores. Um time que foi para a Libertadores esse ano está sendo rebaixado. E um time que estava na Série B subiu e está em quarto colocado, se classificando diretamente para o grupo, fase de grupos da Libertadores, que é o Mirassol. Pelo que vem jogando bola, eu acho que o Vitória é o único time da zona, nesse momento, que pode sair, apesar de ter um jogo a mais do que o Santos, o Internacional, o Atlético Mineiro, como a gente está vendo aqui, né? O Vitória já tem 28 jogos e esses times têm 27, né? Atlético, Internacional e Santos. Corinthians já tem 28 e o Ceará tem 27. Então, alguns jogos atrasados ainda, né, que vai se equilibrar novamente daqui para o fim da temporada. Mas aí o Vitória, acho que pelo que vem jogando, é o único que pode reagir e sair dessa situação. Palmeiras e Flamengo ali em cima, né? 61 pontos para o Palmeiras, 58 para o Flamengo, 3 pontos de diferença. O Palmeiras tem uma vitória a mais, aliás, de duas, né? Vitórias a mais. E vamos ter domingo, 4 horas, Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo pode, né? Tá jogando em casa, pode vencer, empatar, ou o Palmeiras pode vencer, ampliar, um empate. Para o Flamengo só interessa a vitória, né? Porque é um jogo em casa, na teoria, tem a obrigação de vencer, né? Mas pelo que vem jogando é um jogo parelho, né? Dos dois times. Dois melhores times do Brasil. O Cruzeiro, acho que vai acabar na terceira, quarta colocação mesmo, porque não, né, tá desperdiçando muitos pontos, né, durante o campeonato, e vai se classificar para a Libertadores, mas tem ainda a Copa do Brasil, né, que ele pode disputar. Botafogo, aliás, Mirassol 49, Botafogo 43, Bahia 43, são times que estão ali indo para a Libertadores, né, o Botafogo e o Bahia para a pré-Libertadores, Fluminense, São Paulo, Vasco, Bragantino, Grêmio e Ceará indo para a Sul-Americana, né. Claro que ainda tem aquilo, né, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, Flamengo e Palmeiras, entra mais uma vaga. Se alguém da Copa do Brasil, por exemplo, o Cruzeiro for campeão, mais uma vaga também, né, porque ele está lá em cima. Então, assim, até o momento são esses que estão indo para a Sul-Americana. Corinthians, Atlético, Internacional e Santos, acho que ainda tem que abrir o olho em relação à zona do rebaixamento, hein? São times grandes, mas pode ser que o Vitória reaja ali e um desses grandes caiam, né, para a Série B. Então é isso, né? Análise, né, aqui nossa do RC Esportes para essa última rodada do Brasileirão, das colocações, a nossa visão aqui do que a gente acha do futebol brasileiro, né? Ainda teve aí polêmicas de arbitragem também, jogo do Cruzeiro, né, principalmente, algumas reclamações. Mas é isso, né? Vamos aqui sempre nos adaptar ao calendário, né, que está tendo jogos do Brasileirão no meio de semana, que não é o normal, mas está tendo meio de semana, final de semana, Libertadores também, como a gente fala sempre aqui. Então é isso, né? Mais uma análise aqui minha, de Arthur Marinho, aqui no RCI Esportes. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima.